Olá, bem-vindos à nossa análise detalhada de hoje. Vamos falar de um tema, olha, essencial para quem constrói, projeta ou simplesmente mora no Brasil: a qualidade das nossas casas e apartamentos. A gente tem aqui extratos de um documento muito importante. A norma brasileira ABNT-NBR 155575, a parte 1, que trata dos requisitos gerais. E vamos dar uma olhada na versão lá de 2013 e também na emenda 1 de 2021, que trouxe umas atualizações bem relevantes. Qual a nossa missão aqui? É tentar entender o que essa norma exige, na prática, para uma moradia ser segura, confortável e durável. Porque o Brasil, tem uma diversidade de clima, de jeito de construir. Como é que uma norma consegue, digamos, padronizar um mínimo de qualidade de norte a sul? Vamos focar nas mudanças, especialmente nessa questão do conforto térmico, que a atualização de 2021 mexeu bastante. Ok, vamos desvendar isso. Exatamente. A NBR 15575, ela é mais que só um monte de regra, sabe? Representa uma mudança de chave, assim, na construção civil aqui no Brasil. Antes, muitas normas diziam como fazer, eram bem prescritivas. Certo? Essa norma, ela foca no resultado. Como é que a edificação se comporta quando está em uso? A ideia é pegar o que o morador precisa, segurança, um conforto térmico bom, um acústico, durabilidade e traduzir isso em requisitos técnicos. Coisas que a gente pode medir, verificar. É um foco no desempenho mesmo. Então, na prática, ela seria tipo um selo de qualidade mínima que toda moradia nova tem que ter? É uma boa forma de ver, sim. Ela estabelece um patamar mínimo de desempenho, isso. E ela olha para a edificação inteira, sabe? Para os sistemas principais. A estrutura, claro, os pisos, as vedações, que são as paredes, né, internas e externas, as coberturas, os sistemas de água e esgoto. E o fio condutor é sempre esse: atender ao que o usuário precisa. E é super importante entender onde ela se aplica, né? E onde não se aplica. Ela vale para edificações habitacionais novas. Não vale para obra que já estava pronta antes dela existir, nem para uma reforma comum do dia a dia. Ah, bom saber. A emenda 1 de 2021, ela até trouxe a definição de retrofit, que é aquela reforma mais profunda, com tecnologia nova, e deixou claro que a norma também não cobre isso. E um ponto importante dessa emenda de 21 foi o prazo, né? O prazo. Ou até 180 dias depois, ainda podiam seguir a versão antiga, de 2013. Isso, claro, deu um respiro para o setor se adaptar. Imagino. Uma transição importante, né? E aí, uma vez que o projeto tem que atender à norma, quem, quem garante que isso vai acontecer mesmo? De quem é a responsabilidade? Olha, a norma distribui bem essas responsabilidades, sabe? Na cadeia toda. O fornecedor do material, sei lá, o tijolo, a janela, ele tem que dizer qual o desempenho do produto dele. O projetista. O projetista tem um papel central. Fundamental, imagino. Sim, ele que tem que escolher e especificar as soluções que atendem à norma, e olha que importante, definir a vida útil de projeto, a VUP, para os diferentes sistemas. Já já a gente fala mais disso. Aí o construtor ou o incorporador, claro, tem que construir direitinho conforme o projeto e entregar para o morador o manual de uso, operação e manutenção. Manualzinho. Esse mesmo. E por fim, o próprio morador, o usuário, ele também tem a parte dele, fazer a manutenção certinha, como está no manual. É um ciclo, entende? Faz todo sentido, um ciclo. Responsabilidades se conectam. Você falou que a norma pega as necessidades dos moradores e transforma em requisitos técnicos. Que tipo de necessidade é essa? Quais são as grandes áreas que a norma cobre? A norma organiza isso assim em três pilares principais, que depois se abrem em requisitos mais específicos, né, nas várias partes da 15575. O primeiro pilar é a segurança. Aí entra, óbvio, a segurança estrutural, para a casa não cair, Essencial. segurança contra incêndio também, e a segurança no uso e operação, que é para evitar acidente no dia a dia, sabe? De escorregar, tomar choque, garantir que a janela é segura para criança, essas coisas. O segundo pilar é a habitabilidade. Esse talvez seja o que a gente mais sente, né, no cotidiano. Aqui entra estanqueidade, que é basicamente não ter vazamento e infiltração de água.
Ah, o pesadelo de muito apartamento. Nem me fale. Aí tem o desempenho lumínico, para ter luz natural e artificial boa, o desempenho acústico, sabe? Para não ter que ouvir a conversa do vizinho ou o barulho da rua atrapalhando demais. Isso também está na habitabilidade. E, claro, o desempenho térmico, para ficar confortável com a temperatura, que a gente vai explorar mais. E ainda tem saúde, higiene e qualidade do ar, evitar mofo, funcionalidade e acessibilidade dos espaços. É bastante coisa. E o terceiro pilar é a sustentabilidade. Aqui, a norma foca mais na durabilidade, quanto tempo a construção vai manter o desempenho, e na manutençabilidade, que é a facilidade de fazer a manutenção para alcançar essa durabilidade. A questão ambiental, tipo o uso de recursos, é mencionada, mas o foco maior acaba sendo mesmo a vida útil e a manutenção. Entendi. E dentro dessas áreas, segurança, habitabilidade, sustentabilidade, tem só um nível de exigência ou tem tipo um básico e um plus? Tem níveis, sim. Existe o nível mínimo, M. Esse é o piso, é obrigatório para tudo. Toda casa nova tem que atender, no mínimo, a esse padrão, M. A versão de 2013 já falava em níveis intermediário e superior S, mas, assim, geralmente como algo informativo para quem quisesse ir além. Tipo um selo ouro? Quase isso. E a emenda de 2021 reforçou essa ideia, especialmente para o desempenho térmico. Deixou claro que atingir o nível I ou S é facultativo. É uma escolha do empreendedor, do projetista, o que não dá para abrir mão é do mínimo. Ok, então mínimo é lei. I e S são opcionais. E você mencionou de novo o térmico e que a atualização de 2021 focou nisso. Pensando no Brasil, né, com Manaus, Porto Alegre, climas tão diferentes, garantir conforto térmico deve ser um desafio gigantesco, certo? Por que essa ênfase toda na emenda? Com certeza, o conforto térmico, ele afeta diretamente nossa qualidade de vida, bem-estar, até a saúde. E, como você falou, o Brasil é gigante, tem clima para todo gosto. Por muito tempo, a gente construiu meio parecido em lugares com necessidades térmicas totalmente diferentes. Verdade. A emenda 1 de 2021 deu essa atenção especial para a seção 11 de desempenho térmico, justamente para cutucar, para incentivar projetos que conversem melhor com o clima local, que sejam confortáveis de forma mais passiva, sabe? Sem precisar tanto do ar-condicionado ligado ou do aquecedor no máximo o tempo todo. Ah, a famosa estratégia passiva. Isso. E isso não só melhora o conforto, mas, olha, tem um impacto gigante no consumo de energia das casas, dos prédios, que é uma questão de sustentabilidade e, claro, de bolso, né? A ideia é dar um empurrão para ter projetos mais inteligentes, mais adaptados. E como é que a norma faz isso na prática? Como ela avalia se um projeto atende a esse conforto térmico? Ainda mais com essa versão nova de 2021. Aqui parece que a coisa fica ah, mais técnica, né? Fica sim, a metodologia ficou mais sofisticada. A emenda 1 detalha dois caminhos principais para avaliar o desempenho térmico. Isso para os ambientes de permanência prolongada, os APPs, basicamente sala e quarto. Ok. Primeiro, tem o procedimento simplificado. Esse é mais direto, tipo uma primeira checagem. Ele olha características básicas: o isolamento da parede e da cobertura, a transmitância térmica, o valor U, quanto calor esses elementos guardam, a capacidade térmica, CT, o tamanho das janelas, área de ventilação. Entendi. Os ingredientes básicos. Exato. Aí compara-se os números com limites que estão na norma e que mudam para cada uma das 8 zonas bioclimáticas do Brasil, as EBs que vêm de outra norma, a 15220-3. Se o projeto passar nesse teste simplificado para o nível mínimo, beleza. Se não passar, ou se a ideia for buscar um nível intermediário superior, aí tem que usar o segundo método, que é o procedimento de simulação computacional. Aí sim a coisa fica bem mais detalhada. Pensa nisso como se fosse um ensaio virtual da casa. Um test drive virtual. Quase isso. É como pegar um protótipo digital do apartamento ou da casa e colocar num simulador de clima. Esse simulador usa programas de computador específicos validados por normas internacionais, tipo a ASHRAE 140, e ele calcula como a temperatura interna ia se comportar, hora a hora, durante um ano inteirinho. São 8.760 horas de cálculo, usando dados de clima reais da cidade onde vai ser a construção. Nossa, um ano inteiro, hora a hora. Uau, isso é um nível de detalhe impressionante. Mas o que exatamente essa simulação está tentando
Medir. Comparar o quê? O que disse o projeto passou nesse ensaio virtual? A lógica é comparar o projeto que você está fazendo com um projeto padrão, um projeto de referência. Você cria dois modelos no computador, o modelo real, com tudo do seu projeto, material, vidro, janela, cor, tudo, e um modelo de referência, que tem a mesma forma, o mesmo tamanho, mas usa componentes padronizados pela norma, tipo parede e cobertura com propriedades térmicas fixas. Certo, um controle. Exato. Aí roda a simulação para os dois e compara os resultados usando uns indicadores-chave. O primeiro é o PHFT. É a sigla para percentual de horas de ocupação dentro de uma faixa de temperatura operativa. Explica melhor isso. Traduzindo, a simulação vê em quantas horas, naquele período que as pessoas estariam usando o ambiente, tipo à noite no quarto, fim de tarde na sala, a temperatura interna fica numa faixa considerada confortável. Essa faixa muda com o clima, claro, mas a ideia é ver se a casa se segura bem termicamente na maior parte do tempo. Para o nível mínimo, o projeto real tem que conseguir pelo menos 90% das horas de conforto do modelo de referência. Ah, entendi. 90% do padrão. Isso. Para os níveis I e S, ele tem que ser ainda melhor que o referência, tem que ter um ganho percentual nessas horas de conforto. Depois, a simulação olha as temperaturas extremas. Tomax, temperatura operativa máxima anual, e a Tomin, mínima anual. Basicamente, o projeto real não pode ficar muito mais quente que o referência no pico do verão, e nas regiões mais frias, zonas 1 a 4, também não pode ficar muito mais frio no inverno. Tem limite para essa diferença. Ok. Limites para não passar do ponto nem para mais nem para menos. Exatamente. E por último, se o objetivo for chegar nos níveis I ou S, o intermediário ou superior, a simulação calcula também a CGTT, que é a carga térmica total anual. Isso é uma estimativa de quanta energia para aquecer ou resfriar seria preciso para manter o ambiente sempre na temperatura ideal. Para conseguir o I ou S, o projeto real tem que mostrar que precisaria de bem menos energia que o modelo de referência. Ou seja, tem que provar que é mais eficiente. Puxa vida. Entendi. Então, na prática, essa simulação pode forçar os projetistas a serem bem mais cuidadosos, mais criativos, né? A escolher melhor o tipo de bloco, pensar em isolamento na laje, usar um vidro diferente, talvez. Talvez pensar em sombreamento com um beiral, brise. Basicamente, força um projeto mais pensado para o clima do lugar, em vez de só repetir uma receita de bolo. Exatamente essa é a intenção. A grande vantagem da simulação é que ela permite testar soluções ainda no projeto. Aí se eu usar um vidro laminado? E se pintar a parede de branco? E se colocar lã de rocha no forro? A simulação te mostra o impacto disso no conforto e no consumo de energia. Que ferramenta. É poderosa. A norma até diz como medir as propriedades dos materiais, condutividade térmica, absortância solar, essas coisas que vão alimentar a simulação, indicando normas de ensaio internacionais, a STM, ISO, e tem um detalhe curioso no anexo A da emenda. Qual? Ele menciona a degradação da absortância solar com o tempo. Tipo, uma tinta clara na fachada pode ficar suja, escurecer com os anos, e aí absorver mais calor. A norma sugere levar isso em conta para uma análise mais realista a longo prazo. Olha o nível de detalhe. Realmente impressionante o foco no térmico. A gente falou muito de sigla. VUP, APP, ZB, PHFT. Para quem está ouvindo a gente e tentando juntar as peças, quais seriam, assim, as definições ou os conceitos-chave para sacar a filosofia dessa norma? Boa pergunta. Acho que algumas ideias são centrais, sim. Primeiro, desempenho. Como a gente falou lá no começo, é como a casa funciona em uso. É o foco total. Não adianta só construir certo, tem que funcionar bem. Ok, desempenho é a palavra-chave. Depois, durabilidade. É a capacidade de manter esse desempenho bom ao longo do tempo. Mas aqui vem o pulo do gato. Isso só rola se a manutenção for feita direitinho. Ah, manutenção de novo. Sempre. E aí entram dois conceitos ligados: vida útil, VU, e vida útil de projeto, VUP. A VU é quanto tempo a casa realmente dura funcionando bem. Depende do uso, do clima, da manutenção. A VUP é o tempo que o projetista estimou que um sistema deveria durar, contando com a manutenção correta.
É uma meta, então. É uma meta de projeto, uma expectativa técnica. A norma de 2013, na tabela 7, até exige VOPs mínimas. Estrutura tem que ser projetada para durar pelo menos 50 anos. Fachadas, 40 anos. Coberturas e sistemas de água e esgoto, 20 anos. É uma garantia teórica, digamos assim. Entendi. Que mais? APP e APT. Ambiente de permanência prolongada, sala quarto, e transitória, cozinha, banheiro, corredor. Importante porque os requisitos mais chatos, tipo térmico, focam nos APPs. Envelope é tudo que separa o dentro do fora. Parede externa, cobertura, piso, janela. É a casca do edifício, fundamental para o térmico e para o acústico. Zona bioclimática, ZB, as 8 regiões de clima do Brasil que ajustam os critérios térmicos. E manutencibilidade. A norma fala disso também. O projeto tem que ser pensado para facilitar a manutenção lá na frente, ter acesso para inspecionar, para consertar. Essa ligação entre a vida útil de projeto, a VUP, e a manutenção parece crítica mesmo. Quer dizer, não adianta nada o projetista prever que a telha dura 20 anos se ninguém sobe lá para limpar a calha ou verificar se está tudo ok como manda o manual, certo? Exatamente. A VUP é uma promessa condicionada à manutenção. A norma é muito clara nisso. Para atingir a VUP, a manutenção tem que seguir a norma específica de manutenção, que é a ABNT NBR 5674, e principalmente seguir o manual de uso, operação e manutenção que o construtor entrega. A responsabilidade final é de quem usa. A responsabilidade pela manutenção periódica é do usuário ou do condomínio, sim. Se essa manutenção for deixada de lado, a vida útil real, a VU daquele sistema, pode cair muito, ficar bem abaixo da VUE. E a manutenibilidade que eu falei entra aí. Se o projeto já dificulta o acesso para consertar algo, a chance de ninguém fazer a manutenção aumenta, né? E só para fechar esse ponto das atualizações, além dessa super revisão na parte térmica, a emenda de 2021 atualizou um monte de referências a outras normas técnicas lá na seção 2, tirou mais antigas, colocou normas mais novas, inclusive internacionais, ASTM, ISO, EN. Isso mostra que a área não para, né? Sempre tem material novo, técnica nova, jeito novo de testar. Essa parte da simulação, preciso confessar, parece um salto enorme em termos de exigência. É fantástico para o resultado final, claro, buscar casas mais confortáveis e eficientes, mas, sendo bem realista, como é que fica um construtor pequeno? Ou quem faz habitação de interesse social? Como lidar com essa complexidade, talvez um custo extra da simulação, não tem o risco de encarecer ou dificultar justamente onde o acesso já é mais complicado? Olha, essa é uma preocupação muito pertinente, muito real. A simulação computacional exige, sim, conhecimento técnico específico, uso de software, e isso tem um custo adicional, uma curva de aprendizado para muito projetista e construtor. Existe um debate grande sobre como equilibrar essa melhoria de qualidade com a viabilidade econômica, especialmente na habitação social. Imagino que sim. A expectativa é que, com o tempo, as ferramentas fiquem mais acessíveis, mais gente se capacite e os custos de projeto ligados à simulação diminuam. E tem que pensar no ciclo de vida todo, né? Um projeto mais eficiente pode custar um pouquinho mais no começo, mas gerar economia de energia para o morador por anos e anos, compensando o investimento inicial. Mas, sem dúvida, é uma transição que exige apoio, capacitação, talvez pensar em mecanismos para não pesar demais na produção de moradia acessível é um desafio para o setor, sim. Entendido. Então, se a gente fosse resumir a grande mensagem dessa NBR 15575-1, ainda mais com essa atualização de 2021, seria dizer que ela está meio que empurrando a construção para além do como construir, para um como comprovar que funciona para quem mora, em segurança, conforto, durabilidade, e usando ferramentas cada vez mais sofisticadas como a simulação
para prever e garantir isso, principalmente o térmico. Acho que essa é uma ótima síntese, sim. O objetivo final é levantar a régua da habitação no Brasil, garantir um mínimo de qualidade obrigatório para todo mundo e, ao mesmo tempo, mostrar o caminho para quem quer oferecer um desempenho melhor, mais conforto, mais eficiência. É um instrumento que tenta equilibrar o técnico com o humano, né? Sempre lembrando da importância da vida útil e da manutenção para tudo isso durar de verdade. Fica então a reflexão, né? Será que quem está comprando um imóvel hoje, talvez o maior investimento da vida, tem ideia desse nível de exigência de desempenho que a norma coloca? E será que uma maior consciência sobre isso por parte de quem compra poderia ser um motor ainda mais forte para puxar o mercado a oferecer não só o mínimo, mas aquelas casas e apartamentos de nível intermediário, superior, que são mais confortáveis, mais eficientes e realmente pensados para o nosso clima tão diverso? Fica aí para a gente pensar. Muito obrigado por nos acompanhar nesta exploração da NBR 15575-1. Até a próxima!